Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passador e Handmade, embaixadora das linhas corrente e faço parte do time de artesãos. E hoje eu trouxe para vocês a aula de uma bolsa fofíssima, que é a bolsa de lhama. Essa bolsa ficou encantadora, ela é feita praticamente inteira com o Amigo Love, esse fio maravilhoso de algodão que deixou ela incrível, macia e super brilhosa. E o mais divertido dessa bolsa é que ela tem o fecho através da linguinha. Então, a língua é o fecho da nossa bolsa. Olha que máximo! A bolsa abre aqui e a gente fecha ela aqui na linguinha. Então, passando aqui a linguinha por dentro para fechar a bolsa. E eu vou mostrar passo a passo para vocês de como fazer essa bolsinha linda e divertida. Já se inscrevam aqui no canal das Linhas Corrente, acompanhem através das mídias sociais também. Já deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa aula. E bora fazer! Para fazer a bolsa, eu vou utilizar o Amigo Love da Cisne, das Linhas Corrente. O tex dele é 600. Essa cor aqui clarinha que eu estou utilizando é a cor 275. Esse fio ele é muito gostoso, bem macio ao toque. Se vocês ainda não utilizaram, eu super recomendo que vocês experimentem. É um fio maravilhoso, além de ser brilhoso. A composição dele, ele é 100% algodão e é um algodão mercerizado, então deixa ele assim com esse brilhinho maravilhoso. E a agulha que nós vamos utilizar é a agulha número 6, porque eu vou utilizar 2 fios de uma única vez. E para começar, eu vou utilizar 2 fios juntos de uma única vez. Como nós vamos utilizar 2 novelos, então eu peguei uma pontinha de cada novelo. Então, vou laçar sobre o meu dedo, passando o fio desta forma, passo por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trago para cima e solto o fio, puxando os fios para baixo. Agora, seguro o fio menor e puxo o fio maior apenas para ajustar aqui na agulha. Não deixo muito apertado. E aqui eu vou iniciar fazendo correntinhas. Então, laço, passo por dentro dessa que está na agulha. Laço, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Eu não considero este nozinho inicial e nem esta laçadinha que está presa na minha agulha. E eu vou trabalhar aqui para que a gente faça ela neste tamanho que eu fiz por 26 correntinhas. Trabalhei minhas 26 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar na quarta correntinha. Então, tem a laçada na agulha. Pulo 1, 2, 3 e vou vir na quarta correntinha, laço e vou fazer um ponto alto. Então, laço, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2 laçadas e laço, tiro mais 2 laçadas. Essas correntinhas que a gente pulou aqui da ponta, elas vão ser equivalentes ao meu ponto, a um ponto já. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Agora, eu laço, venho na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E por todas as nossas correntinhas, nós vamos trabalhar em pontos altos. Então, eu vou ficar no total com 24 pontos, já contando com essa primeirinha. Terminei aqui a minha primeira carreira, olha que lindinho que já fica, ele com os pontos preenchidos. E olha a diferença desse fio, que maravilhoso que já vai ficando o nosso trabalho. E aqui agora, eu vou fazer para a próxima carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, vou virar o meu trabalho, e aqui nós vamos voltar. Então, nós vamos trabalhar em pontos altos, carreiras de ida e volta. Aqui, essas correntinhas que eu faço já são equivalentes a esse primeiro ponto aqui. Então, eu vou começar a trabalhar no segundo. Então, eu laço, aqui eu tenho o primeiro e aqui eu tenho o segundo. Então, já venho no segundo e faço já o meu ponto alto. Próximo ponto, sempre pegando as laçadinhas da cabecinha do ponto, que são esses vezinhos que vão se formando aqui. E aqui, eu vou fazer outra carreira em pontos altos.
Chegando aqui na ponta, nós temos as correntinhas. Então, quando a gente chegar aqui, nós vamos puxar o ponto aqui, não dessa primeira correntinha que fica viradinha aqui. A gente vai pegar aqui nessa correntinha do meio, para que o nosso trabalho suba mais retinho. Isso faz com que o trabalho ele suba mais reto. A mesma coisa vai acontecer quando a gente trabalhar nessa carreira que a gente puxou as correntinhas aqui também. A gente também vai trabalhar na correntinha, tá? Então, nós vamos subir agora aqui carreiras de ida e volta, todas em pontos altos e sempre com a mesma quantidade de pontos. Contem os pontos para que a gente não passe despercebido por nenhum ponto. Então, eu estou trabalhando com 24 pontos, tenho que ter 24 pontos do início ao fim. E eu subi aqui as minhas carreiras, eu fiz até 42 centímetros. O que nós vamos considerar aqui? Mesmo se vocês estiverem fazendo com apenas um único fio também, nós vamos considerar sempre pelos centímetros. Então, aqui eu subi até 42 centímetros, que são 18 aqui da parte da frente, mais 18 e mais 6 aqui da ponta. Eu vou dobrar para vocês conseguirem visualizar e entenderem. Então, aqui eu considerei 18 centímetros aqui desta parte. Então, ó, vou deixar aqui no 18. 18 centímetros aqui, 18 centímetros no verso e mais 6 centímetros aqui dessa pontinha, que já é o começo da nossa aba. Então, a partir daqui, dessa parte da aba, nós vamos começar agora a fazer algumas diminuições. Para começar a afunilar, para fazer o rostinho aqui nessa parte da aba. Então, aqui, eu finalizei a minha carreira. E assim, como cada ponto é único, no meu aqui deu um total de 30 carreiras. E aqui de largura, eu estou trabalhando com 20 centímetros. Então, como cada um tem um tipo de laçada, cada ponto é diferente um do outro, é melhor que vocês façam por centímetros. Mas caso vocês queiram saber quantas carreiras deram aqui no meu até aqui, o meu deram 30 carreiras até aqui por enquanto. Então, a partir daqui, nós vamos começar a fazer diminuições. Então, nós estamos trabalhando aqui com 24 pontos. Eu vou fazer uma diminuição em cada ponta. Existem várias formas de fazer a diminuição, eu vou mostrar para vocês uma delas. Caso vocês já estejam acostumados, podem fazer da forma de vocês. Eu vou ensinar aqui uma das formas, mas o importante é diminuir um ponto de cada lado. Um aqui e um aqui. Então, aqui, nós vamos aqui, primeiro eu tenho aqui, para começar, já tinha virado a carreira. Antes de começar, eu vou jogar esse fio que está para cá, eu vou passar ele deste lado. Então, ó, vou dar a volta na agulha e com ele para este lado, eu vou jogar ele para cá. Nós vamos pular esse primeiro ponto. Então, nas carreiras anteriores, daqui a gente já laçava, fazia as correntinhas e as correntinhas eram equivalentes a essa laçadinha aqui, que era o primeiro ponto. Agora, não mais. Então, este fio que vai ficar para cá, ele vai ficar em cima deste ponto, não tem problema, porque nós vamos agora pegar aqui no segundo. Então, não vamos trabalhar neste primeiro, vamos vir aqui no segundo. Então, vou pegar aqui as duas alcinhas, vou laçar, trazer para cima, fiquei com duas na agulha, laço e faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais uma correntinha, laço e faço uma correntinha. Então, aqui, este ponto, ele está no lugar desses dois pontos aqui que eu acabei de fazer. Então, no lugar desse e desse da carreira anterior. Então, no lugar de dois, eu transformei em um. E aqui eu vou marcar nesta correntinha, vou colocar aqui um marcador para eu saber que aqui é o meu primeiro ponto. E a partir daqui, eu vou fazer normalmente um ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior, até chegar lá na beiradinha. Aí, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer aqui no final. Cheguei aqui no final para fazer os meus dois últimos pontos, que eu vou transformar também em um. Então, aqui eu vou laçar, pegar o próximo ponto, que é o penúltimo, ó, tem esses dois, 1 e 2, os dois últimos. Então, vou pegar aqui o meu penúltimo, trago para cima, laço, tiro somente duas laçadinhas e deixo na minha agulha.
Então, fiz o ponto alto incompleto. Não vou fazer a última laçadinha dele aqui. Eu vou pegar antes esse último ponto aqui, exatamente como a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Também vou laçar e vou fazer como se eu fosse fazer o ponto alto. Laço, tiro 2 laçadas. E agora eu vou deixar aqui na agulha. E agora, tendo os 2 pontos juntos na minha agulha, agora sim eu vou laçar e tirar todas as laçadas de uma única vez. Desta forma, eu fiquei com 2 pontos dentro de uma única cabecinha, formando a diminuição. Também vou marcar aqui nesta cabecinha de ponto, que o meu ponto foi feito aqui, que esse é o meu último dessa carreira. Marcando, a gente consegue visualizar mais fácil, tá? Então, tinha 24 pontos, nessa agora eu já tenho 22. Vou virar o meu trabalho. Virei, meu fio tá aqui pra trás, como a gente estava fazendo. Só que agora, lembra que a gente vai passar ele pra frente? Então, passo ele aqui sobre a minha agulha, jogo ele lá pra frente. Deixa eu colocar esse marcador pra cá. Aqui, esse marcador está marcando o meu primeiro ponto, que é o ponto que eu não vou trabalhar, certo? Ó, aqui eu estou saindo daqui, esse é o ponto que eu iria fazer as correntinhas. Então, aqui ele vai passar por cima, esse ponto eu vou deixar pra cá. Vou vir no segundo ponto, na cabecinha dele, laço, trago aqui pra cima, ficando com 2. Laço, tiro as 2 e faço uma correntinha. Agora, o meu primeiro ponto desta próxima carreira já está aqui. Então, aqui eu já tiro o marcador e coloco para marcar o meu primeiro ponto dessa carreira. A gente sempre marcando o primeiro e o último fica mais fácil de visualizar, tá? Então, aqui eu marco o meu primeiro ponto aqui, ó, na alcinha acima do ponto baixo, na correntinha que a gente faz aqui. E agora, aqui, eu vou fazer os pontos altos, um ponto sobre cada ponto também, até chegar aqui no penúltimo ponto. Então, aqui eu tenho o meu último e o meu penúltimo aqui. Então, são essas 2 cabecinhas aqui que eu vou trabalhar fazendo a diminuição. Então, façam eu de vocês até chegar aqui na ponta. Cheguei aqui no final, no meu penúltimo e no último. E aqui eu vou fazer a diminuição. Então, pego no penúltimo, laço, tiro 2 e venho aqui no último, pegando aqui agora na alcinha da correntinha, ó. Vou soltar ele aqui. Naquela correntinha que a gente fez, eu vou laçar, pegar aqui na alcinha da correntinha. Laço, tiro mais 2. Fiquei com as 2 na agulha, agora eu laço e tiro todas de uma vez. Aqui eu vou começar, ó, vira o trabalho. Vou começar para depois marcar. Então, meu fio desse lado, vou passar o fio pra cá, jogar ele lá pra cima. Não vou trabalhar no primeiro ponto, vou vir no segundo, laço, trago os 2 pra cima, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou marcar aqui na correntinha meu primeiro ponto. Faço pontos altos até chegar aqui onde eu tenho minha próxima marcação. Então, meus últimos 2 pontos é o penúltimo e o último, tá? Então, aqui, gente, nós vamos fazer as diminuições. Eu vou subir aqui as minhas carreiras e eu falo pra vocês quantas diminuições aqui, quantas carreiras de diminuições aqui eu fiz. E é só repetição, começando da mesma forma e terminando da mesma forma, com uma diminuição de cada lado. Eu fiz aqui no total 5 carreiras de diminuição. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, que foi onde eu comecei aqui a minha diminuição. Então, eu cheguei aqui em cima com 14 pontos. Este último ponto, nós vamos fazer a diminuição um pouquinho diferente. Então, tenho meus 2 últimos pontos, vou tirar meu marcador. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto, o ponto alto incompleto e deixar aqui na agulha. E agora, aqui neste último, ao invés de fazer também laçar e fazer o meio ponto alto, eu vou fazer o ponto baixo. Então, vou pegar aqui, ó, posso pegar, deixar essas 2 alcinhas pra cá, pra ele ficar virado lá pra frente. Pegar aqui em uma alcinha,
trazer para cima apenas como ponto baixo. E agora sim, eu laço e tiro as 3 de uma vez, para nossa pontinha ficar um pouco mais arredondada, já que a gente não vai fazer o início com ponto baixo. E aqui agora eu já posso cortar o meu fio, terminei de trabalhar e fazer todas as diminuições que eu precisava fazer. Então, já posso cortar o fio. E aqui, antes de puxar o meu fio para fora, eu vou laçar e passar aqui por dentro para fazer um nozinho aqui na ponta. E agora eu vou puxar bem para fazer a finalização. E agora, com a ajuda de uma agulha menor, eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou esconder aqui por dentro destes fiozinhos que eu tenho aqui, sem passar pro outro lado. Vou esconder bem no meinho mesmo, só passar os fios aqui por dentro. Como eu tenho 2 fiozinhos aqui, eu posso até passar por dentro de um. Toda vez que a gente fizer o acabamento, a gente pode fazer dessa forma. Vou passar aqui por dentro de um dos fiozinhos que eu estou passando. Aí, aqui eu vou abrir o meu fio, vou separar os dois com um intervalinho de um fio por dentro, dar um nozinho sem puxar tanto, para não repuxar a minha peça, o segundo bem apertado, e agora sim, não tem o perigo mais de soltar, eu vou esconder o meu fio e passar a colinha. A colinha que eu estou utilizando é a Pega 1000 para artesanato, é uma cola de secagem super rápida, e ela pode ser utilizada aqui nesse tipo de fio e fica perfeito, ó. A gente passa aqui por dentro do fio, lá de onde o nosso fiozinho está saindo, corta a pontinha, todos os acabamentos a gente vai fazer assim, tá? E agora a gente volta aqui, ó, por cima do fio, da pontinha do fio, apenas para a pontinha não soltar. A cola ajuda que a pontinha fique presa dentro do fio, ó, sem aparecer, para o nosso acabamento ficar perfeito. Vou soltar aqui. E aqui agora as pontinhas estão prontas. Agora que eu já dobrei as 2 partes aqui que eu tinha dobrado para ser os 18 centímetros, já coloquei aqui 18 centímetros, né, que são as 2 partes. E agora aqui a nossa aba, e a nossa aba, ela ficou com 12 centímetros, tá? Então, aqui da pontinha até aqui. Então, nossa bolsa aqui agora, ela tem 3 partes, a parte de trás, essa parte da frente e a aba. Agora, nós vamos costurar essas duas partes aqui de dentro. Eu já virei aqui a minha peça do lado que eu quero que ela fique, então, eu quero deixar os meus pontos para fora dessa parte aqui, eu quero deixar os pontos do lado certo, que são os pontos para frente, os últimos. Então, para isso, eu já deixei ela aqui, eles para a parte de dentro, fechei com essa parte aqui, nós vamos fazer a costura aqui nas laterais, para a gente poder depois virar a peça e aí ela ficar com essa parte para frente. Então, arrumem o lado que vocês querem deixar, e aqui eu já marquei, coloquei os marcadores, deixando já os 18 centímetros para me auxiliar. Lembrando que sempre a gente coloca, olha, a costura aqui certinha entre as carreiras, para ficar bem certinho. E aqui, a mesma coisa. Eu já fiz a costura de um lado, ficou assim. Já escondi aqui as pontinhas de acabamento que eu fiz. E eu vou fazer agora aqui no outro lado com vocês. Eu estou utilizando aqui a agulha de tapeceiro, e aqui eu posso trabalhar com um único fio. Eu aproximei aqui, vou virar de lado para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver. Mas eu vou começar aqui por baixo. Então, depois de alinhado aqui certinho, eu vou pegar aqui embaixo, na pontinha, bem na bordinha mesmo, e vou começar a costurar. Então, coloco a minha agulha aqui embaixo. Esta primeira parte, ó, deixo uma pontinha para fazer o acabamento depois. E este primeiro nozinho, eu vou fazer passar mais de uma vez aqui pelo mesmo lugar. Então, ó, logo aqui na pontinha, eu já faço mais vezes, depois posso fazer um pouquinho mais espaçado. Puxo, deixa eu puxar aqui o meu fio, deixar ele mais... E aqui é só costura mesmo, desta parte com esta parte, não tem um lugar específico para pegar, a gente só pega aqui do outro lado e pega do outro
deste lado e pega do outro lado, passando o fio aqui por cima. Ó, deixei essa pontinha aqui para fazer o acabamento depois. E é só isso, vou passar de um lado, passar do outro, até chegar lá em cima. Façam então aí o de vocês, essa costura, até chegar lá na pontinha. Cheguei aqui nessa pontinha e aqui eu reforço bem essa lateral, porque como aqui é a abertura da bolsa, para não ficar abrindo aqui depois. E aqui a gente tem a pontinha que a gente começou nosso trabalho. Então, a gente pode até juntar aqui os dois fiozinhos, dar 2 nozinhos, esconder os fios e cortar. Então, aqui a gente consegue até aproveitar e fazer isso. Agora, aqui onde a gente só tem um, a gente também vai entrelaçar bem e passar aqui a colinha. Podemos dar um nozinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que é esse nozinho. A gente pode passar por dentro aqui de um fio. Vou fazer aqui, ó, um elinho, laço, passo por dentro e aperto bem aqui. Aqui eu fiz um nozinho. E aí, agora esse fio aqui, eu só vou esconder bem aqui por dentro, quando eu tenho o fio sozinho aqui, esconder bem aqui na pontinha e passar a cola. Terminei os acabamentos e agora eu vou virar a bolsa do lado correto, que é o lado que nós vamos utilizar para fazer o roxinho da lhama. Para a orelhinha da nossa lhama, eu vou utilizar novamente a agulha 6 e vou utilizar 2 fios também. Então, vou fazer um anel mágico. Vou laçar sobre o meu dedo, trazendo o fio para cá, passando por baixo deste fio, por cima deste outro, trago para cima, laço o fio do novelo e passo por dentro desta laçadinha que está no meu dedo. Tenho aqui o anel mágico. E agora, aqui dentro, eu vou incluir num total de 7 pontos baixos. Então, venho aqui dentro, laço, trago para cima, laço e faço o ponto baixo. Aqui dentro ainda do anel mágico, trago para cima, laço, tiro as 2 laçadinhas. Então, cada cabecinha dessa que se forma é um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui no total de 7 pontos baixos, 7 cabecinhas dessa. Fiz 7 cabecinhas, agora eu vou fechar o meu anel mágico. Vou fechar aqui totalmente. E vou vir aqui nesta primeira cabecinha que eu tenho, pegar aqui as 2 alcinhas, laçar e fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro desta e por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Aqui agora, ó, meu anel mágico eu posso fechar totalmente, posso puxar bem agora para fechar bem esse meinho aqui. Fechou bem o meinho. Agora, aqui nós vamos trabalhar a próxima carreira em pontos altos. Então, vou fazer 1, 2 correntinhas. Nós vamos começar a próxima carreira fazendo pontos altos, ponto sobre ponto. Essas correntinhas que eu tenho aqui, elas são equivalentes aqui, este ponto que eu estou saindo aqui. Eu não vou fazer neste daqui que eu puxei o ponto baixíssimo, tá? Nesta alcinha de cá. Então, eu laço e venho aqui nessa daqui do lado, ó, essa daqui. E aqui agora, faço ponto alto, laço, venho no próximo ponto alto, pegando só na cabecinha dos pontos. E eu vou completar aqui os meus 7 pontos. Conforme a gente não faz mais aumentos, ele vai começar a se fechar como se fosse um cachepozinho assim, porque a gente não está fazendo nenhum aumento, está fazendo ponto sobre ponto. Então, já fiz 3 aqui, ó, 1, 2, 3, façam de vocês até completar 7. Completei aqui com os meus 7 pontos, já começou a se fechar. E agora, eu vou vir aqui nas correntinhas onde eu fiz para fechar a carreira e vou pegar aqui nesta última correntinha, somente nessas 2 alcinhas aqui de cá, do lado de cá. Então, passo minha agulha por aqui, pegando as 2 alcinhas. E agora, eu vou jogar minha agulha lá para trás. Então, passo para lá. Dessa forma, os 2 fiozinhos aqui vão ficar desse lado da correntinha. Eu laço, faço baixíssimo, passo por dentro desta e passo por dentro desta que está na minha agulha. A gente faz esse fechamento assim para deixar os pontos bem mais juntinhos.
para ele não ficar aberto, ele une aqui a correntinha. Apesar de a gente estar utilizando uma agulha maior, né, para ela dar esses espacinhos, esses vãozinhos maiores, mas ele une aqui o encontro das duas cabecinhas. Então, aqui agora, nós vamos vir no próximo ponto, então, tem as correntinhas aqui e sair daqui. Venho aqui neste próximo, vou pegar aqui nas alcinhas desta cabecinha, laço, trago pra cima, laço, faço ponto baixo e uma correntinha. Já tenho equivalente ao meu primeiro ponto alto. E aqui também vou completar 7 pontos, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Cheguei ao final de mais uma carreira, está ficando assim. E agora, aqui o fechamento, nós vamos pegar também aqui nessa correntinha. Então, aqui eu tenho o ponto baixo, venho na correntinha, pegando na alcinha de cá e jogo o fio lá pra trás, ou a agulha lá pra trás. Laço o fio do novelo, passo por dentro e passo por dentro. Para começar, venho aqui no ponto do lado, na cabecinha do ponto do lado, laço, trago para cima, fico com duas, laço, faço ponto baixo e mais uma correntinha. Então, aqui já tenho o meu primeiro ponto, também vou completar mais essa carreira com os 7 pontos. E é isso. Esse fiozinho aqui, a gente pode até esconder ele aqui dentro. Nós não vamos mais mexer com ele. Deixa ele escondidinho aqui dentro. E aí, completem, então, a carreira de vocês. Terminei aqui os meus 7 pontos. Já posso cortar o meu fio. Deixar um pedacinho para fazer o acabamento. Agora, eu vou pegar a minha agulha menor, soltar o meu fio aqui de dentro. E agora, nós vamos vir aqui na cabecinha do primeiro ponto. Então, aqui a gente tem esse ponto que é feito pelo ponto baixo, a correntinha. Nós vamos vir aqui no ponto alto mesmo, nesta cabecinha. Pegar aqui nesta alcinha. Vou laçar, puxar o fio aqui por dentro, jogar lá pra trás. E agora, eu vou voltar do mesmo lugar de onde o meu fio saiu. Passando aqui por dentro do Vzinho e por dentro deste nozinho que se forma aqui atrás. Então, volto o meu fio pra cá. E assim, nós fizemos uma cabecinha para aquele ponto que é feito com o ponto baixo e a correntinha, que é esse daqui. E agora aqui, esse fiozinho, a gente vai passar por dentro de um só, um aqui do lado, apenas para dar 2 nozinhos para ele não se abrir mais. Cuidado aqui para não puxar o ponto. Não puxar o fio para não repuxar a cabecinha do nosso ponto. Então, o primeiro eu não aperto e o segundo eu já posso apertar bem. E aqui está a nossa orelhinha, feita uma orelhinha, nós vamos fazer a outra orelhinha. Então, vamos precisar de 2 orelhinhas. E as medidas aqui da orelhinha, ela ficou com 5 centímetros de altura e 2,5 centímetros, quase um pouquinho mais de 2,5 centímetros de largura. Para o focinho, eu quero que ele seja um pouco mais delicadinho, eu vou utilizar aqui a agulha 3,5 e apenas um único fio. Então, eu vou fazer também um anel mágico, da mesma forma que nós fizemos a orelhinha. Fiz o anel mágico. Agora, aqui, nós vamos trabalhar em pontos altos já na primeira carreira. Então, vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, ficando aqui com 3, e já é equivalente ao meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou incluir mais 11 pontos. Então, vou totalizar 12 pontos no total. Então, laço, venho dentro do anel mágico, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, vou completar aqui com 12 pontos altos, já considerando as correntinhas também. Fiz 12 pontos altos, vou puxar aqui o fiozinho do meu anel mágico, fechar, vou juntar aqui as pontinhas, e aqui eu vou fazer aquele fechamento pegando aqui na alcinha da correntinha. Então, pego aqui essa alcinha de cá e agora jogo lá atrás entre os pontos. Laço, passo por dentro e passo por dentro. Fechei aqui
o meu círculo com 12 pontos. Agora, eu venho no ponto do lado, laço, trago pra cima, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha. Fiz aqui o primeiro ponto, e nesta próxima carreira, nós vamos colocar 2 pontos dentro de cada ponto. Então, aqui onde eu fiz esse ponto, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, dentro do mesmo espacinho, mais um ponto alto. Laço, venho pro próximo, para a próxima cabecinha, mais 2 pontos altos. Então, se eu tenho 12 pontos na carreira anterior, eu vou terminar essa carreira com 24 pontos. Então, incluam aí o de vocês 2 pontos altos dentro de cada ponto de base. Cheguei ao final da minha carreira, vou fazer o fechamento aqui nesta correntinha, pegando esta alcinha, jogando lá para trás, laço, passo por dentro e fecho com baixíssimo. Venho no do lado, pegando as 2 alcinhas, faço ponto baixo e uma correntinha. Essa carreira aqui, ela é um pouquinho diferente. Então, nós tínhamos 12 pontos na primeira, essa daqui a gente tem 24 pontos. Então, tem que ter 24 pontos certinho para dar certo aqui a nossa contagem, que nós vamos fazer agora essa carreira. Então, já tenho o meu primeiro ponto. O próximo ponto, eu laço, venho aqui no ponto do lado e vou fazer um aumento. Então, 2 pontos juntos. Então, 1 e 2 dentro do mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer aqui 5 pontos altos, um em cada ponto. Então, 1, venho pro próximo, 2... Próximo, 3, próximo, 4, próximo, 5. 5 pontos altos, agora nós vamos fazer novamente um aumento. Então, no próximo ponto, um ponto alto e mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto sozinho. Agora, no próximo, nós vamos fazer uma diminuição sobre 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Como que é a nossa diminuição? Nós vamos pegar aqui o próximo ponto, laço, trago para cima, laço, tiro 2 laçadas e deixo na agulha. Laço, venho pro próximo, trago para cima, laço, tiro 2 laçadas e deixo na agulha. E o próximo, a mesma coisa. Tiro 2 e deixo na agulha. Assim, eu fiquei com os 3 pontos aqui e a laçada anterior. Agora, eu vou laçar e tirar todos de uma única vez. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Então, eu trabalhei nesse, venho neste, um ponto alto sozinho. Laço, venho no próximo, vou fazer um aumento. Então, um ponto alto, mais um ponto alto junto, dentro do mesmo ponto. Agora, os 5 pontos altos, um em cada ponto, 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos juntos no mesmo lugar, 1 e 2, um ponto alto sozinho. E agora que eu cheguei novamente na minha diminuição nos últimos 3 pontos. Então, laço, venho aqui, trago para cima, deixo na agulha. Laço, venho no próximo ponto, tiro 2 laçadas, deixo na agulha. Laço, venho no próximo, tiro 2 laçadas e deixo na agulha. Laço e tiro todos eles de uma vez. E agora aqui já está pronto para que a gente possa fechar a nossa carreira. E assim, esse trabalho é para que ele fique mais assim, mais redondo, mais achatadinho, mais quadradinho, assim, nesse formato. Para isso que a gente faz os aumentos e as diminuições dentro da mesma carreira. Então, aqui agora, nós vamos encerrar, nós vamos cortar o nosso fio.
E agora eu vou puxar ele aqui pra fora, vou vir aqui na cabecinha do segundo ponto, então tem o primeirinho aqui, vou vir aqui no segundo, pegando de trás pra frente. Aqui, laço, passo por dentro e volto por dentro do mesmo lugar de onde eu saí. Aqui, como eu peguei 3 laçadas, eu vou ter que passar aqui por dentro das 3. Então, passei por dentro das 3 e da laçadinha de onde saiu o meu fio. E agora, eu volto aqui dentro e passo por dentro de todos eles, puxando o fio aqui pra baixo. Fechei aqui e formei aqui a cabecinha do meu ponto. E agora, esse fiozinho aqui, só vou prender ele aqui nos pontos do lado, para fazer o acabamento, passar a colinha e fazer o acabamento. Já vou pegar a bolsinha, vou deixar ela aqui, pra gente conseguir já visualizar a montagem. E aqui agora o focinho, nós ficamos com este formato, que é um pouco arredondado, mas também um pouco retangular. Um pouco mais achatadinho aqui para os lados, as minhas diminuições estão aqui. Então, eu coloco ele assim, nesse formatinho aqui. E aqui agora nós vamos desenhar o nariz. Eu peguei aqui um fio Camila novamente, só que eu vou utilizar 2 fios. E aqui ele já mais ou menos posicionado, onde vai ficar, eu vou colocar a minha agulha aqui por baixo e vou sair aqui entre as minhas carreiras. Vou dar um jeito de sair com o meu fiozinho aqui no meio das 2 carreiras. Posso passar até aqui dentro do fio para segurar mais, ó. Passei por dentro de um fiozinho para ele segurar, não ficar andando no vão dos pontos. Então, saí do lado de cá e agora eu vou pro lado de lá, em linha reta, pensando aqui em linha reta. E vou vir pra cá, também aqui no meio dos pontos, ó. Vou colocar aqui no meio deste. Fiz aqui o desenho da linha reta. Olha se está certinho aqui a minha linha. Se é aqui mesmo que eu quero. Se está certinho, eu vou descer um pouquinho o focinho aqui pra baixo, que é onde eu vou fazer agora o meinho. Então, ó. Venho pra cá. E agora, eu vou sair aqui também, bem no meio do fio de onde eu quero prender o nariz, ó. Pra cá, deixando aqui os meus fios por baixo deste fio que eu vou passar. E agora, sim, eu vou fazer aqui pra baixo. Então, formando aqui um Y. Este é o desenho do meu focinho. E aqui por dentro, eu vou soltar aqui da minha agulha e eu só vou dar um nozinho. Como esse fiozinho vai ficar por dentro, não tem problema ele ficar distante, ficar aparecendo. Por isso que a gente faz esse acabamento aqui agora, para não se preocupar com isso depois. E agora aqui eu já posso colocar um pouquinho de enchimento. Vocês podem colocar o enchimento que vocês acharem melhor, às vezes até restinhos de linha, se não forem muito coloridos, para não aparecer aqui entre os pontos. Mas eu vou preencher agora aqui com o enchimento o suficiente para deixar o meu focinho mais cheinho, não ficar afundando. E vou colocar ele bem aqui na pontinha, deixando ele no formato que eu quero. Que é esse formatinho que a gente tinha feito menos redondo, né? Mais assim, mais quadradinho, retangular, assim. E eu vou prender ele aqui bem na pontinha. Então, esta parte aqui, ó, nós vamos prender bem aqui na pontinha mesmo. Aqui eu vou colocar um fio branco na agulha de tapeceiro. E aqui eu posso usar apenas um fio. E nós vamos começar a costura. Então, vou centralizar bem onde eu quero que fique aqui. Vou vir aqui na pontinha e daqui eu já vou começar a fazer. Então, coloco meu fio pra cá, vou passar aqui por dentro, assim.
Deixo um pedacinho de fio aqui e jogo lá dentro de novo. Aí, aqui eu posso até, ó, já sair para o próximo ponto. Aqui é só a costura também, nós vamos fazer dessa forma, indo ponto sobre ponto, ó, pegando a cabecinha dos pontos e respeitando o formato que a gente tinha feito. Então, sempre vão ajeitando aí o formato e aí só costurando aqui, ponto por ponto, usando a cabecinha dos pontos do focinho, ó, quando chegar aqui nesta parte, a mesma coisa. Eu vou lá para baixo, saio aqui e pego a cabecinha. Então, vou fazer isso a volta toda, prendendo o meu focinho. Terminei de prender aqui, ficou assim. Ó, estão vendo que eu fiz ela mais nesse formatinho mesmo, que eu tinha falado pra vocês, mais achatadinho, assim, né? Mais achatadinho aqui, não tão ovalado. Ó. Aqui. E na parte de trás não aparece nada. E aqui eu cheguei na outra pontinha, e aqui eu já posso dar 2 nozinhos também, bem fortes, para fixar, esconder meu fio e cortar. Agora, nós vamos fazer os olhinhos. Agora, para fazer aqueles cílios bem caprichado, que vocês sabem que eu amo, eu vou usar aqui o fio Camila 1000. Ele tem um tex de 145, então ele é um fio mais fininho. Eu vou utilizar este fio aqui justamente porque ele é um pouco mais fino e ele deixa mais, vai deixar os nossos cílios mais delicados. E aqui agora, eu separei alguns pedacinhos de fios. Aqui não tem um tamanho certo, é o suficiente para que a gente consiga fazer o que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar para vocês. Então, vou pegar um pedacinho, segurar aqui as 2 pontas embaixo, deixar um elinho aqui para cima. Vou trabalhar com a agulha 3,5, que é a menor agulha que eu estou utilizando aqui para fazer os acabamentos, para me auxiliar. E eu prendi aqui um pedacinho de fio duplo, aqui nós vamos usar 2, que vai ser a estrutura dos nossos olhos, onde nós vamos prender os cílios. E eu prendi aqui na mesa com durex de cada lado, para que eu consiga prender aqui mais fácil. Então, vou levantar aqui esse fiozinho, vou passar a agulha aqui por baixo, pegar aqui o meu elinho, ó, trazer para cima, laço e passo por dentro deste elinho que eu fiz aqui. Seguro aqui as minhas pontinhas e puxo para baixo. Então, aqui está colocado o meu primeiro cílios. Aproximei aqui para mostrar mais de pertinho para vocês. Então, eu levanto meu fio, pego ele aqui por baixo, pego o elinho, laço e passo por dentro deste que está na minha mão. E aí, eu puxo aqui meu fio para baixo. O importante é a gente sempre fazer isso no mesmo sentido, para que eles já fiquem certinhos para o mesmo sentido, tá? Não peguem eles ao contrário, assim, senão ele vai ficar pro outro lado. E a gente já puxa eles aqui para baixo, já vai acertando para alinhar um do lado do outro, puxando o máximo possível para ele já fixar aqui no fio. Nós vamos fazer isso um do lado do outro. Cada cílios eu vou trabalhar por 4 centímetros. Então, vou fazer alguns aqui até completar 4 centímetros desse lado e mais alguns aqui para completar 4 centímetros mais para cá, para ser os 2 olhos. Terminei de colocar aqui os meus fios dos 2 lados. Eu deixei mais ou menos aqui 4 centímetros. Eu meço só para ter realmente uma referência para que os 2 lados fiquem mais ou menos com a mesma quantidade de tamanho, para que fique mais fácil para a gente colocar lá depois. E aqui eu peguei um pentinho de pentear mesmo, cílios, sobrancelhas. Se vocês não tiverem, pode ser um pentinho normal mesmo, só para a gente alinhar os fios aqui. Eu vou cortar um pouquinho dos fios para ficar mais fácil pra gente depois só definir o tamanho que a gente deseja. Mas eu já vou cortar um pouquinho as pontinhas só para não ficar tão comprido na hora de colocar. Ajustei aqui o tamanho, agora eu vou cortar aqui no meio. E agora nós temos um par de cílios para fazer a colocação na peça. Aqui com os meus olhinhos, como a gente colocou aqui a mesma quantidade, conforme a gente for prender aqui, ele já faz esse preenchimento aqui do redondinho,
conforme a gente deixa ele mais pra cima, ó, ele fica bem definidinho aqui já e durinho aqui nesse formato, onde a gente tem os nozinhos. Aqui, preciso virar desse lado, ó. Eles precisam ficar do mesmo lado o nozinho, então, ó, se atentem bem a isso. É mais difícil de ver porque ele é pequenininho, mas dá pra gente ver que o contorno aqui está maior, ó, do que esse lado aqui está mais reto. Então, aqui ele aparece mais esse contorno aqui que fica mais bonitinho. Então, aqui eu já vou posicionar. Se ficar muito grande, gente, vocês podem cortar já mais um pouco, tá? Se vocês já quiserem acertar do tamanho que vocês vão deixar. Eu vou deixar aqui porque eu gosto de ajustar depois, de acordo conforme eu vou olhando a peça. Eu vou deixar os cílios na direção aqui do focinho. É aqui que eu vou determinar onde eu vou puxar. Vou pegar aqui a minha agulha menor e já vou separar aqui 2 pedacinhos também de fio, que eu vou prender aqui esses cílios também na parte do meio. Então, aqui eu vou definir onde eu vou colocar. Então, ó, em linha reta com o focinho, eu vou prender ele aqui. E o outro eu vou fazer a mesma coisa, deixando um espaço considerável aqui para os meus cílios ficar legal, o olhinho ficar certinho, aqui no meio desse outro ponto. Então, ó, eu puxei ele aqui dentro deste ponto, ó, desse, então, eu pulei 1, 2, 3 e tô pondo aqui no quarto. Curvatura ok, o lugar dos olhos também ok, definidos. Se for isso, eu já vou prender. Aqui os meus 2 lados. Agora, eu vou descer aqui a parte do meu meio até a parte da curvatura, onde eu quero prender, e vou pegar esse fiozinho, um pedacinho de fio, vou abrir bem aqui no meinho dos meus cílios. Vou achar aqui um meinho. E aqui no meinho, ó, onde eu quero colocar, prender aqui a pontinha do meio, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro, puxar esse fiozinho. E ele saindo aqui, eu vou abraçar aqui por cima dos cílios e vou sair com ele praticamente aqui onde ele saiu, ó. Ele saiu aqui, eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Só para não sair no mesmo lugar, para não voltar o fio, não soltar. Então, puxei para cá, puxo os 2 aqui, aí aqui eu já posso fazer isso, ó, puxar bem e ver se é isso mesmo. Se tá certinho, ele tá preso com a curvatura que eu quero, ó. Estão vendo aqui a curvatura? Tá bem cheinho, mas, ó, olha aqui, ó. Dá pra ver a curvatura aqui. Então, é isso, definido. Eu vou dar também aqui os meus 2 nozinhos. Aqui eu prendo no meio. Se vocês acharem que é melhor prender um pouco mais esses cílios, vocês podem prender mais vezes dessa mesma forma, só dando um nozinho. Podem prender um pouco mais aqui, um pouco mais aqui, aí fica a critério. Mas assim ele já fica bem firme. E esses fiozinhos aqui, só vou esconder aqui por dentro, passar a cola e cortar. A mesma coisa eu vou fazer agora com os cílios aqui do outro lado, deixando proporcionalmente igual nós fizemos aqui. Agora, da mesma forma como nós colocamos o focinho, nós vamos colocar as orelhinhas também, prendendo aqui na parte de baixo. Eu não vou abrir ela para deixar redondinha, nós vamos prender ela achatadinha assim mesmo. E elas vão ficar aqui na direção dos olhos. Então, aqui reto no olho e aqui reto neste outro olho. Orelhas colocadas, ficou assim. Pedacinho de fio aqui, ó. Ficou bem presa aqui na parte de dentro, não aparece. E ela ficou de pezinho. Então, assim, o que é importante a gente, na hora de colocar a orelha, é ter simetria com o que a gente está fazendo. Então, colocar certinho de um lado e o outro também. E uma coisa super importante, tem que parecer uma lhama. Então, a gente tem que colocar ela retinha aqui, não pode colocar tortinha, nem afunilar aqui a pontinha para não parecer um coelho.
Então, tem que ficar assim, retinha no formato que a gente fez, presa, bem firme, retinha pra cima. E agora aqui os cílios nós vamos ajeitar. Tem uma misturinha que eu gosto de fazer, que é com amaciante, álcool e um pouquinho de água, pra poder arrumar aqui os fios, fica mais fácil pra gente cortar. Então, já preparei aqui a misturinha, vou jogar um pouquinho aqui nos cílios. Como é um fio que é 100% algodão, então, ele fica muito legal quando a gente passa aqui essa misturinha, ó. Ele até ajuda a esticar os fios, pra gente conseguir pentear. Ele deixa mais ajuda a molhar, deixando mais alinhadinho, além de ficar cheiroso, né, por causa do amaciante. Terminei aqui o tamanho dos meus olhos, defini assim, desse tamanho. Olha que coisa mais rica esses cílios, gente, olha. Que fofura que fica. Muito, muito lindo. Eu tinha feito esses cílios aqui já na minha manta. E olha como ele fica lindo, ficou lindo aqui na bolsa também. Dá todo um charme para a peça. E agora, nós vamos fazer a parte da alça. E aqui para a alça, vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor, maior, menor, mais para baixo a bolsa, mais para cima. Aqui eu vou trabalhar correntinhas, então vamos com a agulha número 6 e 2 fios também, da cor branca. Nós vamos trabalhar agora as correntinhas até aqui eu vou fazer as minhas, não apertando muito as correntinhas, e eu vou fazer aqui até 55 centímetros. Subi aqui as minhas correntinhas. Independente da quantidade de correntinhas que tenha dado aí o de vocês, façam pelos centímetros. Vou fazer uma a mais, vou virar, e aqui eu vou trabalhar logo na segunda. Então, tenho a da agulha, pulo a primeira, venho na segunda e vou trabalhar em pontos baixos. Como é uma bolsa que não é muito grande, ela não precisa carregar tanto peso, né? Ela não suporta tanto peso. Então, a alça em pontos baixos já é o suficiente. Caso vocês prefiram, também podem fazer em pontos altos. Mas aqui a minha eu vou trabalhar em pontos baixos e ela fica assim, nessa espessura. De altura, 1 centímetro de altura. Então, nós vamos fazer até o final, a alça é só isso, até o final das nossas correntinhas. E aqui eu vou fazer a segunda também, então, nós vamos fazer para os dois lados. Vamos fazer 2 alças dessa do mesmo tamanho. Agora, com a agulha 6 novamente, nós vamos fazer aqui a parte onde nós vamos prender a linguinha. Então, logo aqui onde nós temos aqui o focinho, nós vamos pegar logo aqui nesse ponto, ó, aqui na lateral, que fica bem no centrinho. Eu vou puxar o meu fio aqui, 2 fios também, passar aqui por dentro. E aqui eu vou fazer somente correntinhas. Então, laço, vou fazer 1, 2, 3, que é, ó, tamanho passando pra cá, e 4. 4 correntinhas e vou prender aqui neste último ponto. Não pode ficar frouxo. Aqui eu vou puxar aqui onde eu comecei para prender bem. E aqui eu estou fazendo, eu comecei nesse daqui, estou pulando 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai fazer 4 correntinhas e aqui a gente já vai fazer a finalização. Então, posso cortar o meu fio. Deixando um pedaço para fazer o acabamento, puxo o meu fio para fora, agora pego a agulha menor novamente, aqui eu fiz com a maior para que a gente fique com o detalhe, os detalhes maiores. E aqui agora eu vou passar o meu fio aqui nesse outro lado do focinho, como se eu tivesse também fazendo aquele fechamento de pontos, ó, passo por dentro, para cá os 2 fios. Abraçando o ponto aqui, e agora eu vou voltar por dentro das correntinhas também. A gente estivesse imitando, fazendo aqui uma correntinha, ó, ele faz o mesmo formato. E aqui, ó, ficou assim.
o focinho e eu tenho aqui uma aberturinha, que parece a boquinha dela, olha, gente, que fofo. E agora aqui, nós vamos prender este fio pra cá. Aqui eu preciso prender ele bem preso, tá? Trago o fio pra cá, sem puxar aqui as correntinhas, mas eu preciso prender de uma forma que fique bem preso, porque aqui é um lugar que vai movimentar muito, porque vai passar a linguinha pra prender toda vez que fechar. Então, aqui eu preciso deixar ele bem preso. Feito aqui o acabamento da minha boquinha, então o espaço ficou bem pouco mesmo, que é pra gente conseguir só passar aqui por dentro, ó, ficou assim. Para a linguinha dela, eu vou usar aqui o Cisne Natural Algodão 6 cabos, que é um fio 100% algodão, muito macio e gostoso. O tex dele é o 465. E essa cor aqui que eu estou utilizando, este vermelho, é o 01098. Nós vamos usar novamente a agulha 3,5. Vou laçar aqui sobre meu dedo, prender aqui na agulha. E aqui eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer aqui no total de 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz as 7 correntinhas, vou laçar e vou vir na minha quarta correntinha fazendo ponto alto. Então, volto. 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta, pego na alcinha e vou fazer ponto alto. Então, 1, 2, um ponto alto sobre cada correntinha. 3 e 4. 4 correntinhas, eu fiquei no total com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, virar e fazer mais 5 pontos altos. Então, minhas correntinhas já são equivalentes ao meu primeiro ponto. E aqui, gente, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta em pontos altos, por no total 5 carreiras. Subi aqui 5 carreiras, com 5 pontos em cada carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma correntinha. E agora, aqui na última, eu vou fazer pontos baixos. Só que eu não vou começar neste primeirinho. Como eu já fiz aqui essa correntinha, eu vou começar no segundo, para ela já dar uma arredondada. Então, aqui eu trabalho no segundo ponto, fazendo ponto baixo. 1, 2 e 3. Deixa eu pegar aqui as 2 alcinhas desse ponto. 3. Também não vou fazer aqui no último ponto, pra gente conseguir arredondar. Então, vou soltar meu fio. Vou cortar. Puxar aqui o meu fio pra fora. E essa pontinha eu vou colocar mais pra cá, aqui neste ponto, na lateral do ponto aqui, da cabeça, como se fosse a cabecinha aqui do ponto alto, na correntinha que eu tenho aqui. Só para ela dar uma arredondada aqui também na pontinha. Estão vendo como ficou o formato? Ela deu uma arredondada porque a gente pulou aquele primeiro e deu uma arredondada aqui também. Então, agora esse fiozinho aqui eu só vou esconder aqui dentro. E agora, minha linguinha, nós vamos prender a língua com essa parte aqui que é mais arredondadinha, nós vamos deixar pra fora. E nós vamos colocar ela aqui dentro pra gente poder medir. Então, já deixar ela do lado certinho, com os pontos. Ó, vou deixar essa parte aqui virada pra cima. Vou deixar aqui da altura que eu quero. Se vocês querem um linguão, podem deixar um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima. Eu vou deixar ela assim. E aqui a gente vai ver aonde que a gente vai prender. Então, aqui eu consigo puxar ela até aqui embaixo, acho que desse tamanho tá bom. Posso deixar até um pouquinho menos. Deixa eu ver. Assim, acho que tá bom.
E agora aqui, então, nós vamos ver aonde que a linguinha dá aqui, pra gente poder prender e costurar essa parte aqui de baixo, tá? Então, por isso que a gente tem que fechar aqui pra poder medir. Então, aqui eu já vou pegar a agulha 3,5, já vou olhar aqui onde que eu preciso prender a minha língua. Então, ó, aqui eu já vou deixar marcado. Eu vou segurar aqui a língua por dentro e vou tirar a parte do fecho, da parte de cima da tampa, aqui. Então, é aqui que eu preciso prender a minha língua. Só vamos ver se está bem centralizada, ó. Lá de onde ela saiu já tá certinho aqui. E com a agulha de tapeceira agora, a gente vai fazer esse acabamento. Finalizei aqui a linguinha, agora vamos fazer o teste. E olha que legal que ela fica. Muito fofa, né? Muito divertido. E agora nós vamos fazer a alça. Terminei de fazer aqui a minha alça. Eu vou puxar o fio para fora e eu vou deixar um pedaço considerável aqui para eu conseguir costurar. Aproveitar esse próprio fiozinho que tá saindo daqui pra gente fazer a costura. Também vou utilizar os 2 fios. Caso vocês tenham cortado, podem utilizar um fio só, mas como eu estou aqui com os 2, já vou aproveitar. Então, finalizei aqui, nós vamos colocar aqui na lateral da bolsa, fazendo a costura, não na aba, tá? Aqui bem na lateral mesmo, de cada lado. Então, vou deixar aqui mais ou menos uns 2 dedos, que é o que vai dar a sustentação para a bolsa, tá? Então, não pode pendurar aqui na aba, para que ela fique bem firme, para aguentar aqui o peso do que precisa carregar. Então, vou deixar aqui, olha, mais ou menos uns 2 dedos para baixo, e vou começar a costura. Esse fiozinho posso jogar lá para dentro, para facilitar. E aqui, igual nós fizemos com todas as nossas costuras, nós só vamos realmente prender esta alça aqui na lateral. Então, vou prender aqui as minhas duas e mostro para vocês como ficou. Alças devidamente presas nas laterais, já costuradas. Na parte de dentro, o acabamento também ficou perfeitinho, sem aparecer. E agora, aqui na ponta, nossa alça é regulável. Então, a gente consegue dar 2 nozinhos na altura que a gente desejar. E agora, aqui pro cabelinho da nossa lhama, já deixei a fita métrica aqui do lado, que a gente vai utilizar. Vou deixar ela aqui bem onde a gente vai puxar os cabelinhos. E aqui eu vou trabalhar com 2 fios e a agulha também número 6. Nós vamos vir aqui em cima e aqui, logo ao lado da orelha, nós vamos já sair aqui em um ponto, ó, pegando aqui de cima pra cá. Aqui eu vou laçar, puxar o meu fio, deixa um pedacinho para depois a gente fazer o acabamento. Deixo pra cá. E agora eu seguro aqui este fio, e aqui na agulha eu vou descer até o número 20 lá embaixo. Então, ó, puxem o fio de vocês, segura aqui a lhama e segura o fiozinho menor que a gente vai fazer o acabamento depois. E a gente vai puxar o fio do novelo, descarregando ele até aqui o número 20. Puxamos aqui até o número 20, agora eu vou girar, deixar aqui a minha agulha, eu posso segurar até aqui na pontinha, ó, e eu vou girar a minha agulha, assim, simplesmente fazendo esse movimento, enrolando o meu fio, nem precisa segurar, ó, só de enrolar, eu vou fazer isso por 15 vezes. Faço isso, automaticamente ele já enrola aqui, ó, assim o meu fiozinho. E aí, esse fiozinho aqui vai ser a nossa franja, que nós vamos deixar ele aqui, assim. E aí,
terminamos aqui de enrolar, nós vamos vir aqui e fechar com ponto baixíssimo. E aqui, gente, olha, eu cheguei aqui no último, e aqui, se vocês quiserem puxar alguns fiozinhos um pouco maiores, outros um pouco menores, é legal pra mostrar, assim, que não tá muito certinho. Então, ó, eu puxei um fiozinho um pouquinho maior, depois puxem um pouquinho menor, para que ele dê realmente essa irregularidade do que é o cabelinho da lhama, que não é certinho, né? Não é cortado num salão de cabeleireiro, então a gente tem essa irregularidade do cabelinho aqui. Eu vou vir aqui e trazer um pouquinho mais aqui para cima da orelha. A gente pode pegar aqui num pontinho aqui, apenas para prender mesmo. Aqui essa parte do cabelo é mais para dar esse charminho mesmo, não tem um lugar certo, exato. E a gente, ó, pode mais ou menos puxar na base. E aqui eu estou girando de mais ou menos 15 a 18 vezes. Às vezes eu puxo 18, dependendo da quantidade aqui que eu faço. O suficiente para que ele enrole. E aqui, nós vamos voltar para cá, fazendo aqui nos espacinhos para preencher um pouco mais. Então, só pra gente dar encher um pouquinho mais de cabelinho. Vocês preencham aí a quantidade que vocês acharem mais adequada aí pra lhama de vocês. E procurem fazer alguns fiozinhos que venham aqui também, olha, em cima mais aqui do roxinho mesmo. Mas sempre nesta área, não até a ponta, tá? Da metade da orelha, das duas orelhas, aqui pro meio, só aqui nesse trecho, tá? Não avancem aqui pras pontas, mais pra cá. Mais para ter essa, porque às vezes elas ficam mesmo, né, com um pouco de franja na frente dos olhinhos, é bonitinho. Então, vamos aqui preencher um pouco mais essa franja. Terminei de preencher aqui, fui e voltei, cheguei até aqui a outra orelha. Agora, eu já posso cortar o meu fio, deixando um pedacinho. Vou puxar o meu fio para fora, ou melhor, aqui, ó, antes eu preciso prender. Então, ainda tô aqui preso no fiozinho que eu estava enrolando. Então, aqui eu ainda preciso fazer um baixíssimo para prender primeiro esse daqui. E aí, sim, soltar o fio. Então, ó, laço, passo por dentro desse que está na minha agulha. Pronto. Prendi, agora eu puxo o fio, preso. Agora, eu vou jogar esse fiozinho aqui lá pra dentro. E esse daqui, que foi o que a gente começou também, e para dar dois nós aqui na pontinha, pelo lado da aba aqui de dentro. E a nossa lhama já está pronta. Nós podemos utilizar a bolsinha dessa forma mesmo, sem colocar nenhum enfeite. A lhama simplesmente assim, sem nenhum enfeite. Porém, as lhamas normalmente são bem enfeitadas, coloridas, então eu vou acrescentar aqui algumas sugestões para que vocês possam enfeitar a lhama de vocês também. E aqui, gente, os cílios, eu acabei diminuindo um pouco aqui a quantidade de cílios, achei que ficou melhor, menos preenchido, para que ela fique, a gente consiga ver aqui alguns espacinhos entre os cílios. Então, diminuí aqui a quantidade de fios, sem remover mesmo, só peguei com uma agulha bem fininha aqui por trás, onde a gente tem o fechinho desses pontos que a gente faz, e tirei alguns. Então, assim, achei que ela ficou melhor, sem estar tão preenchido. E agora, nós vamos para os enfeites. Eu já coloquei alguns adereços aqui, e eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, aqui eu coloquei, escolhi cores aleatórias. Eu estou trabalhando aqui com 5 cores, estou deixando aí para vocês a referência de cada cor, todos Amigo Love. Olha o brilho que tem, gente, além das cores serem maravilhosas, também tem esse brilho que fica muito lindo. E tem uma cartela de cores enorme para vocês escolherem. Vocês podem escolher outras cores, as cores de preferência de vocês. Eu escolhi essas 5 cores que eu vou fazer aqui os enfeites nela. Então, essa cor aqui que é um pouco meio mostarda, o laranja, esse azul, o rosa e o verde. Então, já coloquei aqui embaixo e vou fazer aqui a colocação aqui no meinho para mostrar para vocês. Então, aqui o que eu fiz? Eu separei um pedacinho, 4 pedacinhos de mais ou menos 30 centímetros
para que a gente coloque aqui. Então, vou pegar aqui a minha agulha, pode ser a maior ou a menor. Como a gente está trabalhando com 4 fios, ajuda até que seja a maior. E aqui nós vamos pegar de baixo para cima. Então, ó, eu dobro os fiozinhos no meio, pode ser até um pouco menor. É que depois eu gosto de deixar um pouquinho maior, para que depois a gente consiga fazer o ajuste no tamanho que a gente quiser com tranquilidade. Então, aqui a gente vai colocar o primeiro, e eu coloquei aqui prendendo aqui nessa parte aqui de baixo e saindo aqui nesse pontinho de cima. E eu dei um intervalo entre uma cor e outra de 1 ponto. Então, ó, fiz aqui no meio deste ponto, pulei esse daqui e trabalhei nesse. Pulei esse, coloquei nesse. E assim fui alternando as cores. E aqui, eu vou mostrar pra vocês como fazer. Então, ó, aqui no meio dos pontinhos, eu coloquei a agulha aqui e saí aqui em cima, de baixo pra cima, para que esse nozinho fique aqui para a parte da frente. Se a gente fizer ao contrário, o nozinho fica lá para trás. Então, como eu quero que apareça os nozinhos para frente, é aqui nesse sentido, de baixo para cima. Sair aqui, eu vou laçar aqui o meu fio, trazer para baixo, segurar aqui as pontinhas, laçar e passar por dentro da agulha. Dessa forma, eu fico com esse nozinho aqui da parte da frente, na parte da frente. E aqui agora eu só vou ajustar os fios, apertando os fios, deixando aparecer, mas deixando com que o nozinho fique mais apertadinho. Então, a gente só faz esse ajuste aqui, puxando nossos fios para apertar esse nozinho aqui, para não escapar os nossos fios. E ele fica como se fosse um tasselzinho pendurado, só que dessa forma, assim, de franja. Olha como fica bem lindinho. A mesma coisa eu fiz aqui na pontinha da nossa alça, onde eu dei o nozinho da alça. Escolhi 2 cores, então escolhi aqui o rosa e escolhi aqui esse mostarda para ser as pontas. Pode ser a cor que vocês quiserem. Da mesma forma eu coloquei, só que aqui eu coloquei mais fios. Eu trabalhei com 7 fios em cada. Aqui nas orelhinhas, também coloquei um detalhezinho. Fiz aqui na orelhinha com 4 fios, também da mesma forma, de lá pra cá, deixando o nozinho ficar pra cima. Aqui aparecendo a parte do nozinho, tá? Aqui atrás fica assim. Aqui a parte dela atrás, ela vai ficar assim, com esse coloridinho assim aparecendo. Fica bem bonitinho também. E eu coloquei um pomponzinho, que vocês podem também colocar florzinha, o que vocês, a decoração que vocês preferirem. Normalmente a gente coloca essas franjinhas, tassel, pompom. Isso combina muito quando a gente faz uma lhama. E aqui eu resolvi colocar um pomponzinho. Como ela tem a franja, eu achei que ficaria bem legalzinho o pompom. Lhama pronta, espero muito que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Beijos e até o próximo vídeo.